Vamos continuar a leitura do livro do Sloterdijk. Vamos traduzir agora essas rapsódicas observações sobre um tema teológico da Velha Europa e do Oriente Próximo na linguagem da investigação que temos à frente. Toda vez que o Deus judaico e o homem prototípico voltam um para o outro à face do contato de seu ser, eles compõem juntos uma esfera comum dotada de um espaço interior. O Deus judaico, criador do homem, volta sua face para o homem prototípico, o proto-homem, né? O primeiro projeto de homem, né? Que também volta sua face para o Deus. E eles, um com o outro, formam uma esfera. Né? Formam um espaço interior. O que aqui se denomina esfera seria, pois, numa concepção primeira e provisória, uma bola constituída de duas metades, polarizada e diferenciada desde o início, embora articulada internamente, subjetiva e viva. Um espaço biunitário comum de vida e experiência. Então, uma bola formada de dois polos, que espaço biunitário é comum de vida e experiência, um compartilhamento de vida e experiência. Assim, por meio da formação de esferas, aquilo que a tradição denomina espírito distende-se originalmente no espaço. Então, ele está pensando o espírito de forma espacial, estabelecendo pensando num espaço interno surgido entre dois polos. Segundo sua forma fundamental, a esfera aparece como uma bolha gêmea, um espaço espiritual e vital, de forma elipsoide, forma assim, não é circular, é uma forma assim, elipse, com ao menos dois habitantes que, como dois polos, se defrontam e se ligam um ao outro. Os dois polos estão virados um para o outro e entre eles circula alguma coisa. Pelo que nós já vimos entre o Deus judaico-cristão e sua criatura, o que circula entre eles é o sopro vital. É o sopro, né? Não vou chamar de sopro vital. É o sopro. Viver em esferas significa, portanto, habitar o meio impalpável comum. Nós compartilhamos algo comum com os outros. Isso é um derivado das nossas esferas primeiras. E o que nós temos em comum com o outro da nossa esfera, esse meio, né, é impalpável. A intenção destes 3 livros, porque esse aqui é o primeiro livro e tem outros 2 que continuam essa pesquisa do Sloterdijk, né? É proceder à prova de que o estar em esferas constitui a condição fundamental para os seres humanos. Embora se trate de uma condição que desde o início está pressionada pelo mundo não interior,
e que deve constantemente se afirmar, se recompor e se intensificar contra as provocações que vêm de fora. Então, o fundamento dos homens é viver em esferas compartilhadas com outros polos. Feto, placenta, bebê e a mãe, ou até antes, bebê e o anjo da guarda, né? E essas esferas, elas são pressionadas por aquilo que não faz parte desse mundo interior. Portanto, a esfera, frente a essa pressão do que é externo a ela, deve se afirmar, se reconfigurar, se intensificar. Nesse sentido, esferas são sempre, além disso, construções morfo-imunológicas. A forma delas é feita para que elas sejam imunes a algo que não faz parte do interior. Só em estruturas imunes formadoras de espaço interior podem os homens levar adiante o processo de suas gerações e impulsionar suas individuações. O que nós entendemos por indivíduo é algo que foi impulsionado a partir de esferas, a partir de um espaço interior. Mais ainda, os homens jamais viveram de forma imediata diante da assim chamada natureza. E, acima de tudo, suas culturas jamais pisaram o solo disso que se chama os fatos brutos. O indivíduo ele não existe por ele mesmo, mas como algo que surge a partir de esferas, e o homem não entra em contato sem mediação com os chamados fatos brutos ou natureza. Mas o contato do homem com essas coisas é mediado pelas esferas das quais eles fazem parte. Uma língua é uma esfera em que se vive com os outros falantes daquela língua. E a forma como o homem entra em contato com as coisas é mediada com a mediação da língua. Eles, os fatos brutos, já existem os chamados fatos brutos, né? Já existem exclusivamente desde sempre em um espaço insuflado, partilhado, aberto e recomposto. O espaço insuflado, o espaço soprado, que circula entre os polos de uma esfera, antes de tudo, né, é o sopro. São criaturas viventes cujo propósito é ser criaturas pairantes. Se por pairar se entende depender de afinidades compartilhadas e de pressuposições comuns. Nós pairamos, entre outros, com quem nós compartilhamos o mesmo mundo ou a mesma esfera. Por conseguinte, só você pensar no conforto que nós sentimos, porque as esferas são estruturas de conforto, né? Conforto que sentimos quando estamos com amigos íntimos, pessoas com quem compartilhamos afinidades e pressuposições. Não sentimos preocupação em afirmar nossos gostos e ideias, né? Por conseguinte, os homens são fundamental e exclusivamente as criaturas de seu interior e os produtos de seu trabalho sob a forma da imanência que a eles inseparavelmente pertence. Os homens, então, eles são criaturas
que emanam do interior dessa esfera, e os homens resultam do trabalho que os faz serem imanentes à esfera, né? Surgirem da esfera. Eles medram apenas na estufa de sua atmosfera autógena. O que no discurso dos filósofos recentes se denominou o estar no mundo, significa, para a existência humana, em primeiro lugar, e sobretudo, estar em esferas. Onde se está quando se está no mundo? Se está em esferas. Se os homens estão aí, então existem de início em espaços que se abriram para eles, porque ao habitá-los lhes deram forma, conteúdo, extensão e duração relativa. Os homens são, usando uma inspiração heideggeriana, os homens estão aí. Mas o que o Heidegger pensa como uma experiência temporal, os homens, né, são Dasein, são o ser aí enquanto jogados no mundo, jogados numa época. O Sloterdijk vai pensar não em termos de tempo, mas em termos de espaço. Os homens são jogados aí e eles habitam esferas. Desde o início eles são habitantes de esfera, espaços que se abriram para eles. Mas como as esferas constituem o produto original da coexistência humana, vamos só ver essa imagem aqui, ó. Uma pintura um trecho, né, do Bosch, do Jardim das Delícias, Casal dentro da bolha. Um detalhe da obra, ó, o casal dentro da bolha. Mas como as esferas constituem o produto original da coexistência humana, algo que nenhuma teoria do trabalho jamais levou em conta, esses lugares atmosféricos simbólicos dos homens dependem de sua contínua renovação. Os homens vivem juntos. Daí deriva o fato deles viverem em esferas, constituir esferas para poderem surgir. Eles criam esses espaços atmosféricos simbólicos. Esferas são instalações climáticas, são estufas, em cuja construção e operação não se colocam, para os que realmente vivem em comum, a possibilidade de deixar de colaborar. Viver em comum, realmente viver em comum, é sempre colaborar para que continue existindo esse ambiente, essa estufa na qual o comum vive. Na qual se convive com os outros. A climatização simbólica do espaço comum, então, o mesmo campo simbólico, né, cria uma climatização. A climatização simbólica do espaço comum é a produção original de cada sociedade.
De fato, os homens fazem seu próprio clima, mas não fazem se valendo de peças soltas, e sim sob condições previamente encontradas, dadas e transmitidas. O ambiente é feito de coisas que já existiam no lugar. Uma cultura, um modo de comportamento, pessoas que já estavam ali. As esferas são permanentemente afligidas por sua inevitável instabilidade. Elas compartilham com a felicidade e o cristal os riscos inerentes a tudo que se quebra com facilidade. Não seriam construções da geometria vital se não pudessem implodir, e menos ainda se não fossem também capazes, sob a pressão do crescimento do grupo, de estender-se em estruturas mais complexas. Então, a esfera ela pode implodir e ela pode crescer, tornando-se uma estrutura mais complexa. É uma geometria vital, portanto, é um ser vivo. Onde ocorre a implosão, o espaço comum enquanto tal é abolido. O que Heidegger denominou o ser para a morte significa não tanto a longa caminhada dos indivíduos rumo a uma derradeira solidão antecipada com pânico, mas antes a circunstância de que todos eles irão, em algum momento, abandonar o espaço no qual estiveram aliados a outros indivíduos em uma relação real e forte. Comentando o ser para a morte, do Heidegger, não é tanto a caminhada dos indivíduos rumo a uma derradeira solidão, mas a circunstância em que os indivíduos irão abandonar o espaço no qual estiveram aliados a outros indivíduos em uma relação real e forte. A gente geralmente pensa sobre morte, seria uma caminhada solitária, né? Uma caminhada rumo à solidão. Eu vou morrer, então quer dizer, eu vou perder contato com aqueles que eu amo, né? Não, é mais a perda do espaço compartilhado com os outros. Por isso a morte, no fim das contas, diz mais respeito aos sobreviventes que aos que partiram. Thomas Macho, Metáforas da Morte, sobre a lógica da experiência limite. Não temos nenhuma experiência da morte, embora tenhamos certamente experiência dos mortos. Na experiência dos mortos, a morte não se revela para nós. Experimentamos apenas a resistência que os mortos, pela sua pura presença, nos opõem. Quer dizer, o vivo não tem experiência da morte, obviamente, mas ele tem experiência do morto, que resiste a ele, que é uma pura presença, não é uma presença que compartilha a vida com você. Analogamente, Levinas escreve: não é meu próprio não existir que é angustiante, mas o de ser amado, o que, com uma expressão algo falsificada, se denomina amor, é antes de tudo o fato de que
a morte do outro me afeta mais do que a minha própria. Levinas, então, entendendo o amor como a morte do amor me afeta demais, mais do que a minha própria. Do livro Deus, a Morte e o Tempo. Por isso a morte humana tem sempre duas faces. Uma que deixa atrás de si um corpo rígido e outra que mostra os restos de esferas, aqueles que são erguidos e revividos em um espaço superior, e aqueles que ficam pelo chão, como dejetos materiais caídos para fora do antigo espaço de animação. O que se denomina o fim de um mundo significa estruturalmente a morte de uma esfera. Quando você vê uma pessoa que tem medo que sempre está com medo de que alguma coisa vai estragar o mundo, né, ou a vida dela, ela está com uma esfera frágil. O exemplo crítico disso, em pequena escala, é a separação dos amantes. É a morte de esferas, né? A casa vazia, a foto rasgada. Sua forma mais abrangente aparece como morte cultural. A cidade calcinada, a língua extinta. A experiência humana histórica testemunha, entretanto, que as esferas podem ainda subsistir mesmo após a separação pela morte. E que o que foi perdido consegue permanecer presente nas memórias como monumentos. Fantasma. Missão: saber. Quando um ente querido morre, é comum você mantê-lo como memória, como fantasma, como uma missão que você deve cumprir, como algo que você sabe, como anjo da guarda. É só por isso que nem toda separação de amantes deve resultar em um fim de mundo, e nem toda transformação da linguagem em um naufrágio da cultura. Que a bolha redonda internamente diferenciada da convivência íntima possa parecer de início tão inflexivelmente fechada e segura em si mesma. Isto se explica pela tendência dos polos comunicantes de se alienarem completamente pela doação à outra metade. A bolha redonda, para quem a habita, ela parece um invólucro perfeitamente fechado e seguro, imunizado. Mas isso é porque esses polos se alienam através da doação com o outro. Eles se alienam do que é externo. Isto se mostra também no mito judaico da criação. De fato, o Deus do Gênesis, pela entrega de seu sopro a Adão, pôs o que tinha de mais extremo na relação pneumática. Adão, por sua vez, e sua companheira permanecem em sua exclusiva parceria com Deus por tanto tempo quanto conseguem não admitir em si nada senão aquilo que lhes fora originalmente insuflado. Falamos que Deus judaico-cristão é ciumento, porque ele quer ser o único Deus para o homem. Mas Deus deu seu hálito para o homem, e o homem ele só admite como existente aquele que soprou, ele deu a vida. Ele e a companheira dele
só admitem que há neles mesmos o que foi soprado neles, o sopro de Deus. Não há nada além do sopro de Deus no interior deles. Ou seja, eles não desejam outra, eles não, a subjetividade deles não tem outra coisa que não esse sopro vital. A consciência da majestade reivindicadora de seu primeiro interlocutor. Eu sou o vosso próximo e vosso inspirador. Não tereis outros inspiradores além de mim. Primeiro mandamento da comunhão diádica. Em seu íntimo, nada reina inicialmente senão o inspirado e ecoado duplo júbilo do pacto contra a esterilidade. Reina no interior, reina no íntimo do homem, no íntimo que o homem, no qual o homem vive, né? No íntimo da esfera. O que reina ali é o que foi inspirado e é ecoado nesse pacto contra a esterilidade. Adão e seu Deus formam um círculo oscilante de magnanimidade que comemora e se eleva em dulce júbilo por seus próprios meios. Na medida em que Deus se comunica com Adão, recebe dele de volta o reflexo de sua natureza, em um acordo unânime. Talvez seja correto imaginar a música dos anjos e das sereias como o milagre sonoro próprio dessa biunivocidade imperturbada. E das musas, considerando que as sereias têm a fala, a gente estudou isso, uma fala descontrolada, desordenada, e as musas não, ela tem uma fala ordenada, o que mantém um homem no mundo ordenado e ordenado em si mesmo. As esferas intactas trazem em si sua destruição. E o relato judaico do paraíso também o ensina com dura consistência. Nada interrompe. Olha que veio aqui. Vocês reconhecem essa cena? Expulsão do paraíso, pintada por Masaccio. Repara que o homem esconde o próprio rosto e a mulher esconde a própria nudez. Como se fosse do homem a vergonha do rosto e da mulher a vergonha do corpo. Vamos só voltar aqui. Nada interrompe a perfeição da primeira bolha pneumática, até que uma pane esférica conduz à catástrofe primordial. A perturbação da esfera que ele está falando aqui surge no interior da esfera. Nada no paraíso. Por que é paraíso? Aquilo no qual o homem vivia. Porque nada perturbava a esfera dele. Nada externo à esfera. Adão, o seduzível, recebe uma segunda inspiração. Aqui, uma segunda inspiração. Lembra que no espaço íntimo só deveria haver uma inspiração, mas até que chegou uma segunda. Pelas vozes secundárias da serpente e da mulher. Aí, segundas vozes.
E com isso, descobre o que os teólogos chamam sua liberdade, que nada mais é, no começo, que certa condescendência deliberada para com a aproximação sedutora de um terceiro. A seguir, então, a ideia teológica de liberdade é a condescendência com a aceitação de segundas vozes, ou seja, de um terceiro polo. A seguir, o fenômeno da liberdade eleva-se à sua dimensão amedrontadora, quando põe em movimento formas radicalizadas da vontade própria, do querer outra coisa, querer todo tipo de coisa, todas elas conjugações da vontade má, metafisicamente interpretada. O homem o homem escuta uma segunda voz e aí ele começa a querer outra coisa, ele se sente muito ameaçado. Isso é uma entrada de um vento gelado vindo do exterior para dentro da esfera. É a possibilidade de cair no nada. Porque na díade o homem não precisava de nada. O homem, olha só que repara, a vontade própria, o querer surgem aqui, quando entra uma segunda palavra, mostrando para o homem que ele não tem aquilo que ele quer. Aí surge o querer, né? Existe algo mais para o homem querer, né? Essa segunda palavra diz para o homem, existe algo além. Isso é ameaçador, porque é a perda daquele cobertor simbólico, né, no qual o homem vivia. Contudo, o primeiro impulso de uma liberdade própria já retira do homem sua faculdade de se auto-ordenar nessa biunidade. No interior do espaço de som puro e livre de vozes secundárias, formado por Deus e Ele próprio. Deus e o homem formavam um espaço de som em que não havia uma voz secundária. Ali, o homem emergiu, o homem se auto-ordenava. Com a chegada de uma segunda voz, o homem passa a ter uma vontade. E vontade é algo metafisicamente mal, porque o homem começa a pensar algo além. A metafísica é pensar em algo além, né? O que se chamou a expulsão do paraíso é uma denominação mítica para a catástrofe esferológica primordial. No vocabulário da psicologia, ela é descrita de forma aproximada como o trauma do desmame. Então, isso que ele estava falando do ponto de vista mítico, a expulsão do paraíso, e do ponto de vista especulativo, a destruição da esfera, psicologicamente, é o trauma do desmame. Só mediante... Porque o que é o desmame? O que é a situação de amamentação? Mãe e filho formam uma unidade. O desmame é quando essa unidade
formada por 2, é rompida. Aí a criança vai sentir vontade. E sentindo vontade, ela vai sentir angústia. Né? Só mediante um acontecimento desse tipo, a retirada do primeiro complementador, pode-se produzir o que mais tarde se chamará a psique, a aparência de uma alma, que, à maneira de uma centelha privada, ou como princípio vital pontual, habita um corpo individual desejante. Aquilo que a gente chama de alma, ou psique, a gente pensa do ponto de vista individual, deriva desse corte com a unidade formada por 2, né? Da situação de amamentação. E a situação de amamentação também é um derivado da esfera anterior que o bebê tinha, com a placenta. Agora a gente vai entender que existe uma psique, então, que habita um corpo individual, não mais e desejante, não mais um corpo pleno, porque compartilha tudo com o outro, e não individual, mas justamente compartilhado. O processo mítico circunscreve a inevitável corrupção da bionidade original constituidora do espaço interior, pela chegada de um terceiro, um quarto, um quinto, com o que se instala a alotria. A gente viu do ponto de vista mítico, o mito de Deus e Adão. A gente viu do ponto de vista especulativo, da esfera, do ponto de vista psicológico. Voltando para o mítico, a bionidade original é corrompida com a chegada do terceiro e outros. No mundo bionitário não havia nem o número, nem a resistência, pois a mera consciência de que existe um outro, um enumerável, um terceiro, já teria corrompido a homeostase inicial. Não havia consciência de número quando na bionidade. Tudo era nós. Eu e minha mãe. Ou eu e meu amigo imaginário, podemos tudo. Não precisamos de nada. Podemos até fugir de casa, que eu vou viver muito bem com ele. Mas isso foi corrompido. Repara que ele começa a falar em consciência. A consciência que... enfim. A expulsão do paraíso significa o fim da afortunada incapacidade de contar. Olha só, afortunada incapacidade. Imagina você não precisar contar. Você não ser um homem que para tudo você calcula custos e benefícios. Tem esse pensamento mesquinho de que os recursos são escassos e que não pode ser generoso com ninguém. Agora imagina um homem que é generoso. O quão afortunado ele é por viver num mundo que ele sabe que tem recursos abundantes. Um homem que se sente bem na própria esfera. Na díada, os dois membros reunidos possuem até mesmo a capacidade de negar em uníssono que sejam dois. Em sua clausura insuflada, eles formam uma aliança contra os números e os espaços interpostos. Secundum, tertium, quartum, quintum,
non dantur. O autor generaliza formalmente a locução tertium non dantur, terceiro não dado, ou terceiro excluído, que na lógica clássica expressa o princípio da bipolaridade das proposições. Ou a proposição é verdadeira ou a proposição é falsa. Não há uma possibilidade de algo terceiro, né? Somos o que somos, sem separações ou junturas. Esse espaço de felicidade, essa vibração, essa câmara de eco animada. Vivemos como os que se entrecruzam na terra do nós. Mas essa felicidade de olhos fechados, sem medida e sem números, não pode ser durável em tempo ou lugar algum. Na época pós-paradisíaca, e o tempo não é sempre computado after Paradise Lost, a sublime bolha bionitária está condenada a explodir. Se você leu o Mal-Estar na Civilização, do Freud, você deve lembrar quando ele diz que no início da vida os seres humanos vivem em uma relação simbiótica, né, com suas mães. Ou não, melhor, ao invés disso ele fala os amantes que quando estão no auge do amor, né, ou na verdade quando há o amor, eles se fundem, né, e gostariam que o mundo lá fora não existisse, e não sentem necessidade de fome, de nada, necessidade de comida, nem de nada, mas o mundo lá fora bate a porta, né? Aí que começa a história. As modalidades de explosão fornecem as condições das histórias culturais. As formas de rompimento das bolhas são os acontecimentos que fazem os acontecimentos. Em meio à dualidade interna, reparou que quando a gente fala um grande acontecimento histórico, a gente pensa sempre do rompimento de um certo equilíbrio? Em meio à dualidade interna se intrometem objetos passageiros, novos temas paralelos, variedades, coisas que se intrometem, novos intermediários. O espaço simbiótico inicialmente íntimo, atravessado por um único motivo, abre-se em uma neutralidade multifacetada, em que a liberdade só pode subsistir junto com a estranheza. Porque a gente estava falando de surgimento da liberdade, quando se pensa, algo além. Mas vem o sentimento de estranheza, a indiferença e a pluralidade. Ele passa a ser dilacerado por urgências não simbióticas, já que o novo sempre chega ao mundo como algo que perturba as antigas simbioses. É sempre ameaçador, e na forma de alarme e pressão, intervém no interior individual. A pessoa que é muito apavorada com as coisas, ela não está conseguindo recompor uma esfera. Ela sempre sentindo o impacto das coisas. É como se a esfera dela estivesse sempre sendo ameaçada, né? O espaço tornado adulto se abre agora como a quinta essência do trabalho, da competição, do divertimento, da coerção. Lembra quando você era criança e tinha medo, você estava se tornando adolescente e sua mãe falava, quando você estiver mais velho, você vai trabalhar para ganhar o seu dinheiro. Você sentia que aquilo é atemorizante. Aquilo que Deus era
reúne-se isoladamente na forma de um polo supramundano, que sobrevive como pode. Deus deixa de ser nossa dupla e passa a ser um ente supramundano. Um longínquo endereço fantasmagórico para uma busca desordenada de salvação. Aquilo que era o interior simbioticamente oco de Adão abre-se em maior ou menor medida a ocupantes sem espírito chamados de cuidados, diversões ou discursos que preenchem o que, na íntima existência para o Uno, o parceiro inicial do sopro, querer-se-ia ter deixado vazio. O homem perde seu complemento espiritual. Então ele passa a se preencher de coisas sem espírito, coisas vazias. O mundo adulto compreendeu que não tem nenhum direito à felicidade. Eventualmente, apenas uma vocação para lembrar-se de sua outra condição. Como eu era feliz quando era criança. Mas essa vocação, quem poderia segui-la? O máximo que uma consciência cheia de preocupações e de violência pode se permitir em matéria de cuidados simbólicos são fantasias do restabelecimento da díada voltadas para o passado, que apesar disso também colocam exigências para o futuro. Esses sonhos compõem o estofo de que são feitas as religiões visionárias. Aquele que é a consciência, né, de preocupação com o rompimento da esfera, o máximo que ela consegue são fantasias do restabelecimento da díada. Pensa sempre no passado e fica lançando exigências tirânicas, né, para o futuro. As coisas não vão bem se forem assim, o que vai ser do amanhã. É que você fica tão apegado ao seu passado. Esses sonhos compõem o estofo de que são feitas as religiões visionárias. Mesmo o traçado mágico deixado por Platão na Marcha do Espírito Europeu segue essas linhas oníricas. Em inumeráveis codificações, essas fantasias suscitam, às vezes publicamente, às vezes em segredo, fascinantes imagens da inspiração recíproca, que protege e é protegida pelo mundo circular perfeito. Animadas ou sorvidas por lembranças e regressões misteriosas, elas mantêm sob sua guarda imagens submersas de uma comunidade inspiracional proto-histórica, a da alma dupla no sexto dia da criação. Então é isso. A gente volta para ler depois mais.